Meninas, bom dia. Meu nome é Fabiana Mai, eu sou médica psiquiatra. Hoje eu ia estar aí com vocês nesse encontro na casa da Maura, né? E estava ansiosa por esse encontro que vai ser tão especial. Mas ontem, por uma questão familiar, eu tive que vir a São Paulo, então não vou voltar a tempo do encontro. O que eu combinei com a Maura, então, é que eu colocaria algumas palavras aqui nesse vídeo sobre o que a gente conversaria hoje, que é muito importante, que é a saúde mental da mulher, né? A saúde mental da mulher tem algumas particularidades que não tem na população masculina, tanto pela questão de demanda, quanto pela questão evolutiva da mulher mesmo, né? Desde a primeira menstruação até todo o período de gestação e depois da menopausa. Então é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho. A menarca é a primeira menstruação da mulher e ali começam algumas alterações hormonais bem importantes que na pré-adolescente e na adolescente podem vir com sintomas emocionais. Então é um período de adaptação onde em alguns momentos a gente pode observar, além da mudança da adolescência, uma questão maior de irritabilidade, né, de alteração de humor. Então uma hora tá melhor, outra hora tá muito irritada, outra hora tá muito brava. Tem alguma alteração de sono, né? Tem alguns sintomas depressivos que podem acontecer e isso geralmente ocorre quando está no período pré-menstrual. Então, no período pré-menstrual, existem alterações hormonais mais importantes que ocasionam esse tipo de sintoma. E isso se chama, quando é muito intenso, de disforia pré-menstrual, que é quando a alteração é tão intensa que atrapalha as relações e atrapalha os estudos, atrapalha o funcionamento, né, dessa pessoa. Então, tudo que atrapalha o funcionamento normal, a gente tem que ter um alerta. Muitas vezes, o que a gente observa? Os sintomas muito ansiosos, ou muito deprimidos, ou muita alteração do sono, mas o que mais aparece é a irritabilidade. E em alguns casos, a gente não trata o tempo inteiro, né? Então, a gente pode usar alguma medicação muito fraquinha só para tratar esses sintomas mais ansiosos, mais deprimidos, mas também podemos fazer a terapia de hormonal, né? Então, o uso de anticoncepcional, porque daí isso já melhora um pouco. E às vezes a gente só faz o tratamento naquele período de TPM, né? Que é o período que acontecem mais os sintomas do transtorno disfórico pré-menstrual. Mas a gente deve dar atenção, sim, a isso quando a gente tem uma adolescente, uma filha, uma neta na família, que isso é muito observado, tem que ser conversado com bastante delicadeza, porque já é uma situação onde elas se sentem expostas, né, e é muito delicado mesmo, mas prestar atenção nas queixas, né, então escutar e tentar ajustar, tá? O que a gente pode falar também um pouquinho mais para frente? Um pouquinho mais para frente tem a questão da gestação, né? Que a maioria das mulheres geralmente passa por uma gestação. E a gente sabe que 20% das mulheres ao longo da vida vai ter um episódio depressivo diagnosticado, fora aquelas que não têm diagnosticado. Então a gente sabe que na gestação, novamente, tem muita alteração hormonal, tem alteração do corpo, né? 50% das gestações, elas não têm um planejamento, então isso é um fator que aumenta mais a chance de ter um quadro mais depressivo, porque o apoio familiar, ele, né, tanto familiar acaba ficando um pouco conturbado, porque não se espera aquela gestação, quanto a questão, às vezes, do casal, ele não estar junto naquela gestação, né? Então, são muitos conflitos, muitas inseguranças, muitos medos que aumentam, sim, a chance da depressão na gestação. Que a gente deve prestar atenção quando, né? Na gestação, a gente tem mais sono, a gente tem mais cansaço, a gente tem mais alteração alimentar. Mas quando isso está em todos os dias e quando isso atrapalha o funcionamento ou coloca em risco o desenvolvimento normal da gestação, é algo que a gente tem que prestar atenção também.
Existem medicamentos que a gente pode usar na gestação, sempre se dá preferência nos primeiros 3 meses a não usar medicações, mas às vezes o benefício é maior do que o risco e existem alguns tipos de medicações que a gente dá preferência na gestação. Então, inclusive, muitas mulheres às vezes estão em tratamento e acabam que é necessário manter o tratamento desde o início da gestação até o final da gestação. Né? O importante é ela não entrar num quadro depressivo importante. E tudo isso é conversado de acordo com a necessidade, né? Então, não é frescura, não é besteira, a gente tem que olhar para os sintomas e se a gente está percebendo ou se aquela pessoa está se queixando, a gente tem que estar ali para dar o auxílio que é necessário. Então, nessa fase da gestação, também ocorre uma situação que a gente esquece muitas vezes relacionada ao transtorno de humor bipolar. Quando a pessoa ela tem um diagnóstico já de transtorno de humor bipolar antes da gestação, qualquer alteração hormonal pode desencadear um quadro, que geralmente ou vem com uma aceleração mental e com uma irritabilidade, com uma alteração de sono, ou ele vem como um quadro depressivo muito mais forte. Então, pessoas que têm histórico familiar de transtorno do humor bipolar ou que já tiveram esse diagnóstico, a gente tem que ter um olhar muito atento e conversar, inclusive, com o psiquiatra, com o médico ginecologista, obstetra que está acompanhando, porque a chance de ter uma nova crise é maior pela própria alteração hormonal, tá? E daí vamos avançar um pouquinho, né? Depois ali na mulher com mais idade, a partir ali de 50, 51 anos, podem ocorrer o quê? Nova alteração hormonal com sintomas relacionados ao climatério. Então, começa a ter uma irregularidade menstrual, né? Pode ser diminuição do fluxo, diminuição das menstruações ou até mesmo aumento do fluxo e aumento das menstruações. E aquilo ali já nos traz um alerta que é uma alteração de hormônios. E essa alteração de hormônios vai refletir em como que a gente vai depositar gordura no nosso corpo. Então, muitas mulheres falam, olha, eu tinha uma barriga que agora tá aparecendo e que antes eu não tinha, né? O meu corpo tá mudando, a vontade, a disposição de uma maneira geral, ela se altera, a pessoa se sente muito cansada sem ter uma causa real e muitas vezes ela não associa uma questão da menopausa, né, do climatério em si. Então, mulheres ali na faixa de 50 e poucos anos têm que prestar atenção. Hoje em dia, cada vez mais a gente está vendo o climatério precoce. Então, antes dessa idade, mulheres entrando no climatério, na menopausa, por falta de exercício, pelo estresse crônico, né? Tem fatores sendo estudados o porquê que isso está acontecendo, mas sim está acontecendo. E por que eu estou falando isso? Então, mesmo que a pessoa ela não tenha 50 e poucos anos e ela tá com sintoma de alteração de humor, de muito cansaço, a pessoa não tinha insônia, tá começando a acordar picado todas as noites, tem dificuldade para dormir, tem uma sensação de calor, uma sensação de inchaço, a pele tá mais seca, né? A questão vaginal, ela não tá lubrificada, tá mais seca. Tudo isso são sintomas de climatério. E no climatério aumenta as chances novamente de um quadro depressivo por tudo isso que a gente está falando, né? Outra questão muito importante relacionada ao climatério, à menopausa, é a atenção e a memória. Então, muitas vezes a mulher chega e fala, minha memória tá muito ruim, tá tudo normal, não, só a memória, não consigo recuperar a memória, né? Me esqueço das coisas, não gravo. Então, a gente tem que olhar, mesmo sem ter parado o quadro menstrual ainda, como que tá esses hormônios, porque eles já podem estar alterando e já podem estar causando sintomas. E o que a gente faz de tratamento? Muita atividade física, não podemos esquecer, tá? Porque isso vai retardar a menopausa, porque o corpo vai ficar em equilíbrio, inclusive a questão hormonal, a questão do sono vai melhorar, e também porque ela melhora todo o quadro funcional mental, né? Então, a gente vai ter melhora do quadro da memória, melhora do sono, melhora do neurônio, melhora de neurotransmissores cerebrais, que vão trazer um equilíbrio mental e que vai diminuir as chances de um quadro mais deprimido ou mais ansioso.
E a questão alimentar muito regulada. Regulada que eu digo é um bom almoço, uma boa jantinha, comer cedo, não comer tarde, né? Até 3 horas antes de dormir a gente não recomenda comer, dormir sempre no mesmo horário, tentar acordar no mesmo horário, né? Fora isso tudo, é claro que a gente tem que olhar para as questões individuais. Então, se tem conflitos em casa, né, tentar conversar para aquilo ali se diminuir. Se tem coisas que estão incomodando na relação com o casal, na relação com os filhos, na relação no trabalho, enfim, nas relações, se tem algo que está incomodando, tentar elaborar como que aquilo ali pode ser exposto para aquela pessoa de uma maneira respeitosa, de uma maneira que a pessoa também consiga captar, né? Porque muitas vezes os ânimos eles estão inflamados, as pessoas elas não estão se entendendo, então quando um começa a falar, o outro já começa a reagir e a gente tenta voltar e falar, olha, não, eu tô querendo conversar sobre isso para ver se a gente se sente melhor, se a gente fica melhor. Então são muitos os aspectos envolvidos, né? Então o resumo, assim, aqui no vídeo vai ficar um pouquinho mais curto do que a conversa que a gente teria aí, porque a gente abriria para perguntas, né, para um diálogo mesmo, para um bate-papo. A mensagem além da rotina, com família, com filhos, com casa, com supermercado, né, com toda a rotina que cada uma de nós acabamos nos envolvendo, a gente tem que olhar para nós mesmos. A gente não pode achar que a gente é uma super mulher e que isso em algum momento não pode refletir um problema de saúde. A gente tem que parar e tem que ver o que está acontecendo. Eu não estou dormindo bem há um bom tempo. Não, não é normal há um bom tempo. A gente vai se acostumando com aqueles problemas, né? Ah, a minha filha, ela tem uma menstruação, ela fica de TPM, é um horror. Não, não é para ser assim, né? É para as coisas, ok, é uma alteração hormonal, mas não é para ser a ponto de causar prejuízo na família, prejuízo para ela mesma, né? Ah, eu tô deprimida, eu escuto às vezes as mulheres falando, não, mas eu já tô ficando velha, eu nem... Não, a idade, ela é relativa, né? É cronológica, mas é relativa na questão do bem-estar. Então, assim, você pode ser jovem, você pode estar muito mal. Você pode ter mais idade, você pode estar muito mal, ou vice-versa. O importante é a gente olhar para a gente mesmo e ver o que eu preciso observar para melhorar em mim, para que em mim eu reflita também para o todo, né? Será que eu estou me permitindo? Será que eu estou também deixando que as pessoas acabem não tendo uma boa relação comigo, né? Será que são várias questões? A gente falou muito da questão hormonal e da questão evolutiva aqui das fases, mas a pergunta que eu queria que ficasse para vocês hoje é a seguinte: o que está acontecendo comigo e que eu tô achando que é normal ou que eu não tô dando atenção e que eu devo dar atenção para ter uma vida melhor diária ou uma vida melhor como esposa, como mãe, como mulher, como pessoa que trabalha. Qual que é o primeiro passo para aquela coisa que tá me incomodando mais, tá? Então, olha, um beijo bem grande, que o café de vocês seja bem gostoso. Agradeço a Maura mais uma vez pelo convite de estar conversando, falando um pouquinho sobre isso tudo. Volta e meia eu posto algum vídeo no meu Instagram, não sou muito de postar, mas quem quiser acompanhar é @doutora_Fabiana_Mai, né? De vez em quando eu tô ali, por ali a gente pode também ir fazendo perguntas e conversando, tá? Um beijo bem gostoso e tomem um cafezinho por mim também. Tchau, foi um prazer.